Hoje nós celebramos o nosso 11º domingo do tempo comum, e o tema da liturgia deste domingo é o tema do chamado de Deus. Um tema recorrente na liturgia, porque é um tema muito importante, um tema que nós precisamos refletir sobre ele, porque é ele que dá o sentido da nossa vida. Nós não estamos por acaso no mundo. Às vezes nós passamos pela vida e a gente não descobre por que é que nós viemos a esse mundo. E a pessoa que não descobriu isso, ela tem uma vida meio que sem sentido, esvaziada. Há muita gente sem rumo na vida, porque não sabe o que está fazendo nesse mundo. Vocês acham, por acaso, que Deus iria chamar alguém para vir ao mundo se Ele não quisesse algo desse alguém? Então, se nós estamos aqui, não é por acaso. Se Ele não nos quisesse aqui, nós não estaríamos. Então, o primeiro fato é este: se estamos no mundo, se estamos aqui, é porque nós fomos chamados por Deus, e quem chama quer alguma coisa. Ele quer algo de nós, e é esse algo que nós precisamos descobrir para descobrir o sentido da nossa vida. Quem descobre esse algo que veio fazer neste mundo, bem cedo descobre o sentido da sua vida. Mas aqueles que passam pela vida e nunca se preocupou de saber o que Deus quer de mim, acaba sendo uma pessoa errante neste mundo, meio que como sem rumo. Então, por isso esse tema é muito importante, e ele vez por outra aparece na liturgia, não só no mês de agosto, que é o mês vocacional. Então, neste sentido, as leituras de hoje, elas lançam luzes para nós refletirmos sobre o nosso chamado. E se nós ficarmos bem atentos, nós vamos sair daqui hoje com um novo olhar para a nossa vida, para as nossas relações com os semelhantes e para a nossa relação com Deus. Vamos então ver nas leituras como é que esse chamado aparece e como estes chamados que as leituras apresentam refletem na nossa vida pessoal e relacional. A primeira leitura que nós ouvimos é um trecho do livro do Êxodo. Lá no Antigo Testamento, nós temos um Deus grandioso, Senhor do céu e da terra, ou seja, é Ele que comanda tudo, é por causa dele que nós estamos aqui, Ele nos conhece, e como dizia o profeta Samuel e depois Isaías, Ele nos conhece lá desde o ventre materno. Ele sabe de nós, porque foi Ele que nos preparou antes de nós virmos a esse mundo. A figura em destaque nessa primeira leitura é de Moisés, um grande líder, um homem muito simples, mas que Deus o tornou tão grande porque possibilitou que ele entendesse o chamado. Então, nesta primeira leitura, nós temos o chamado de Moisés, a vocação de Moisés, porque chamado é o mesmo que vocação. Vocação vem do latim vocare, que significa chamar, chamado. Moisés é chamado por Deus, e chamado para uma grande missão. Se nós olharmos a biografia de Moisés, nós vamos perceber que Moisés teve muitas resistências para entender o chamado de Deus. Ele não se achava digno, ele se achava muito pequeno para uma missão tão grandiosa, que era a missão de conduzir o povo escolhido por Deus, o povo hebreu, tirá-lo da escravidão e levá-lo, conduzi-lo para a terra prometida, atravessando um deserto de 40 anos. E no texto de hoje, eles estão ali no início praticamente da caminhada, e Deus, para encorajar Moisés, porque Deus, Ele chama e Ele nos prepara, Ele não joga a gente assim de qualquer jeito,
Tem até uma expressão popular que diz: Deus não chama os capacitados, Ele capacita aqueles que Ele chama. E assim fez com Moisés. O chamou, e ali então Ele vai dizer para Moisés como proceder. Dizendo para ele: se você quiser atravessar incólume o deserto, vencer os obstáculos desse deserto e ajudar os outros, grifem bem isso, ajudar os outros a vencerem os desertos das suas vidas, você precisa acreditar em mim, colocar em prática os meus ensinamentos, viver aquilo que eu estou indicando para você. É claro que o texto traz para nós de uma forma didática isso, para a gente entender hoje, milhares de anos depois, como é que foi esse chamado de Moisés. Facilita para nós entendermos que Deus queria a fidelidade a Ele. Quando nós somos fiéis a Deus, as coisas se tornam mais fáceis na nossa vida. Quando nós tiramos Deus da nossa vida, tudo fica muito mais difícil. Sobretudo nos desertos da nossa vida, que tem muitas formas. Cada um vive a sua forma de deserto. E é ali, no meio daquelas situações, que é muito importante nós termos essa fidelidade a Deus. Aquela fidelidade que encorajou Moisés para conduzir aquele povo e atravessar aquele deserto. E Deus vai lembrar Moisés de tudo o que ele havia feito. Aquilo que ele fez com os egípcios que estavam escravizando aquele povo. Vai mostrar como ele foi presente na vida tanto de Moisés como daquele povo, levando-os sobre asas de águia. Ou seja, Deus nos carrega no colo nos momentos mais difíceis da nossa vida. E às vezes nós não percebemos. Às vezes a dor é tanta, o sofrimento é tanto, o deserto é tão árido, que nós não percebemos que Deus naqueles momentos está nos carregando nos braços. Como ele diz aqui: os levei sobre asas de águia e os trouxe a mim. Tem um poema chamado Pegadas na Areia, que é muito conhecido, e que lembra um pouco isso. Daquela pessoa reclamando, olhando lá na praia as suas pegadas, e de repente ela vê que um determinado trecho não tinha pegada, só tinha uma, e ela diz: mas foi os momentos mais difíceis da minha vida. Naquele momento Deus me abandonou, porque antes haviam 2 pegadas, mas quando chegou um determinado trecho, que era o mais difícil, ele viu uma pegada só. E aí ele vai dizer: poxa, Deus me abandonou justamente naqueles momentos mais difíceis da minha vida. É assim que a gente sente. Deus parece que nos abandona nos momentos mais difíceis. E aí Deus vai dizer para essa pessoa: engano seu. Aquela pegada que você viu lá era a minha, você estava nos meus braços. Deus nos carrega nos braços nos momentos mais difíceis, mas nós temos dificuldade de perceber isso. Quando ele diz: os levei sobre asas de águia, ele está dizendo, naqueles momentos mais difíceis, quando você atravessou o mar, quando você teve aqueles momentos de muitas serpentes no deserto, eu estava te carregando nos braços. Se nós conseguirmos enxergar isso, nós vamos lidar com os momentos difíceis com muito mais coragem, com muito mais força, porque nós não estamos sozinhos. Ele está nos levando sobre asas de águia, levando-nos sobre seus braços. Basta que a gente confie plenamente. E assim ele vai mostrando a Moisés que ele é um Deus presente na sua vida. E se ele viver os seus ensinamentos, ele o terá sempre com ele, e o seu povo também, e nós também. Agora, o evangelho de hoje já traz esse chamado de uma forma mais explícita, mais perto de nós, muito mais fácil de entendê-la. Não precisa muitas explicações. No texto que nós temos hoje, nós vemos Jesus diante de uma grande multidão.
Era uma multidão de sofredores. Eram pessoas cansadas, desanimadas, abatidas, pessoas sem motivações para a vida, pessoas que achavam que a sua vida não tinha sentido, pessoas que não sabiam o que estavam fazendo no mundo, e pessoas com todos os tipos de necessidade. E não eram poucas, era uma multidão. Só que diante daquela multidão, desperta no coração de Jesus, que nós celebramos agora na última sexta-feira, um sentimento grandioso. Um sentimento que nós dizemos é um sentimento divino, a compaixão. A palavra compaixão, já tive a oportunidade de falar sobre ela em outros momentos, ela significa sofrer com aqueles que sofrem. Isso é o sentido teológico da palavra compaixão. Diferentemente de pena. Pena é um sentimento mesquinho. Pena é aquele sentimento que você vê a outra pessoa sofrendo, você vê sofrimento de multidões, mas você não move um dedo para mudar aquela situação. Pode até dizer, coitadinha daquela pessoa, está sofrendo, mas o sofrimento é dela e você está no seu mundo. Isso é a pena. Ela não impede de nós vermos o outro sofrendo, mas ela não desperta em nós a empatia, ela não desperta em nós a solidariedade, ela não desperta em nós o desejo de fazer algo para diminuir ou dirimir o sofrimento daquela pessoa. Isso é a pena. E a compaixão tem um sentido diferente. A compaixão, quando ela está em nós, ela nos comove. E por nos comover, ela nos move. Ela nos move ao encontro daquele ou daqueles que sofrem. A gente sente a dor daquele ou daqueles que estão sofrendo. Quem é que gosta de sentir dor? Ninguém. Quando a dor é dos outros, a gente não se incomoda muito. Mas quando a gente sente na pele algum tipo de dor, aí é totalmente diferente. Nós queremos logo diminuir aquela dor ou eliminá-la. Então, quando eu sinto a dor do outro, aquela dor passa a ser minha e eu vou fazer algo para mudar. Isso é a compaixão. Por isso que na Bíblia, toda vez que você encontrar a palavra compaixão, exceto uma vez, ela é atribuída a Jesus. Por isso é um sentimento divino. O único momento, a única passagem bíblica que a palavra compaixão não é atribuída a Jesus é na passagem do bom samaritano. Nas outras, todas é um sentimento dele. Jesus sente compaixão quando vê alguém sofrendo. Bom, penso que aqui nessa introdução do Evangelho, dá para a gente entender a que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para nos compadecermos uns dos outros, para ajudar a outros. É isso que dá sentido à nossa vida. Quem nunca ajudou ninguém, tem uma vida muito vazia, uma vida muito pobre. Quem já só pensou em si e nunca olhou para o outro, ajudando outra pessoa ou outras pessoas, tem uma vida de uma pobreza descomunal, mesmo que tenha muitos recursos materiais. Ajudar o outro, fazer o bem, faz bem para nós, faz bem para a saúde. Pessoas que ajudam a outras são pessoas saudáveis, psicologicamente, fisicamente, ela se sente bem. Ela pode estar se arrastando de dor, mas ela tem um sentimento tão bom dentro de si, porque ela tem essa empatia com o outro. Então nós somos chamados a esse mundo, em primeiro lugar,
para ajudar a outros. É o que Jesus vai dizer para nós com tanta clareza no início desse evangelho. Então ele vê aquela multidão de gente sofrendo, ele sente compaixão, ele viu que eram pessoas que pareciam que estavam sem rumo, ovelhas sem pastores, e ele então detectou um ponto muito importante. Gravem bem isso. Há tanta coisa por fazer, há tanto a fazer pelos outros, mas são tão poucos os que se dispõem a fazer isso. A gente vê isso no mundo hoje. Quantos precisam de ajuda, quantos precisam de nós, mas poucos se propõem a ajudar. Veja o exemplo na igreja. Vocês já imaginaram se todos os católicos tivessem essa consciência, como que a nossa igreja seria muito melhor? São poucos que se colocam à disposição para ajudar. E é nesse sentido, diante dessa realidade, que ele pede que, em primeiro lugar, nós rezemos para que o coração das pessoas se despertem para a solidariedade, para a ajuda. Pedi ao Senhor da Messe que mande trabalhadores para a sua colheita. Essa é uma oração vocacional. Pedir a Deus que desperte pessoas que tenham sentimentos de compaixão, pessoas que descubram o sentido da sua vida ajudando a outros, fazendo algo para os outros. E é nesse contexto que ele vai chamar os 12 discípulos. Lembrando que 12 é um número simbólico, no sentido que é nesse chamado dos 12 está o chamado de todos nós que estamos no mundo, que aqui viemos para algo. Quando ele chama, ele vai dizer a que chama, nesse caso, porque não é tão explícito assim, como nós vimos na primeira leitura. Ele chamou esses 12 e deu-lhes poder. Se você quer conhecer alguém, o coração de uma pessoa, se ela tem compaixão ou não, se ela é boa ou não, se ela tem boa índole ou não, dê poder para ela. O poder revela o coração das pessoas. E Jesus chamou seus discípulos e deu poder para eles. Confiou neles, embora fossem pessoas muito distintas umas das outras. Jesus não chamou todo mundo igualzinho. Às vezes nós queremos que nos nossos grupos de pastoral, que nas nossas relações sociais, no nosso trabalho, todo mundo seja igual. Coloque numa forma. Só que isso, além de não ser bom, não é possível. Jesus chama pessoas distintas. Se você puxar a biografia de cada um dos apóstolos, vocês vão perceber que eles são muito diferentes uns dos outros. Então, o que isso quer dizer para nós? Ele chama todo mundo indistintamente. A resposta nossa que é diferente, o nosso comportamento em relação a ele que é diferente, mas o chamado é igual para todos. Ninguém tem um chamado privilegiado, o chamado é igual. Nós é que fazemos as nossas diferenças nas nossas respostas para ele, a esse chamado. Nesse sentido, ele chama e dá poder. E qual é o poder que ele dá para os seus discípulos? Expulsar espíritos maus, expulsar demônios. É o primeiro poder que ele dá. Sabe o que isso significa? E tem muita gente que interpreta isso ao pé da letra e esvazia o sentido verdadeiro dessa expressão. Expulsar espíritos maus, expulsar demônios significa expulsar situações maléficas, expulsar pessoas maléficas, tudo aquilo que prejudica a vida de outros. E tem muitas situações dessa, porque toda vez que você elimina algo de ruim, você confere qualidade à vida daquela pessoa ou daquelas pessoas. Só que isso não é fácil, porque quando você expulsa um demônio ou um espírito mau, eles reagem de forma que te prejudica muitas vezes. Mas esses são os desafios da missão. E Jesus dá poder para eles. É muito difícil fazer isso.
Quantas vezes nós precisamos expulsar espíritos maus que estão ali permeados no meio da comunidade, da vida de outras pessoas, para conferir algo de melhoria para a vida daquelas pessoas, e isso traz consequência. Então não é fácil, é árdua a missão, mas é fazer o bem. Resumindo, em outras palavras, expulsar espíritos maus e demônios é simplesmente fazer o bem e eliminar o que é mal. Só que para a gente saber discernir entre o joio e o trigo, o bem e o mal, nós precisamos ter muita sintonia com Deus. Senão, podemos errar e errar feio. É uma vida de oração que faz nós termos esse discernimento destas situações na nossa vida, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todos os lugares por onde nós andamos. Quem tem essa estreita sintonia com Deus, consegue com mais facilidade discernir, olha, isso não é bom e precisa ser eliminado, precisa ser tirado. Nesse sentido, ele dá poder para os discípulos, e dá também poder para curar doentes, para promover uma vida melhor, tudo para promover algo de bom para os semelhantes. Tudo isso que ele está dizendo aqui é para mostrar para nós, nós somos chamados para fazer o bem, e para fazer o bem, nós precisamos ter sintonia com Deus, nós precisamos ter compaixão no nosso coração, nós precisamos ser uma pessoa de Deus. E em seguida vem os nomes, a lista dos 12. Quem são essas pessoas? Como eu disse, pessoas muito diferentes umas das outras. Ele chamou trabalhadores braçais, gente muito simples. Ele chamou gente poderosa, que tinha trabalhos assim importantes como cobradores de impostos. Ele chamou pessoas revolucionárias, como o grupo dos zelotas. Ele chamou pessoas de família comum, que às vezes não tinham muita clareza do que queriam, como os 2 irmãos, os filhos de Zebedeu. Ele vai chamar até traidores. Ele dá oportunidade para todo mundo, até para os maus. Como diz aquela passagem bíblica, o sol nasce para todos, para os bons e para os maus. Deus não faz distinção de pessoas. Nós é que vamos nos distinguindo pelos nossos atos. Sejam distinguindo em ações boas ou maléficas. Ele chamou até Judas, o traidor, para sua companhia, para estar com ele. Ele queria mudar a vida daquele homem com aquela índole. Só que ele não respondeu como Jesus queria o chamado. Foi na companhia de Jesus com segundas intenções. E assim nós vamos entendendo o chamado de Deus. Não importa quem você seja, de onde você veio, quem você é, o que você faz. O que importa é, você está neste mundo, você veio a este mundo é porque Deus te chamou. E se Ele te chamou, Ele quer algo da sua vida. E se Ele quer algo da sua vida, você precisa descobrir o que é. O dia que você descobrir o que é, a sua vida se recobre de sentido e de significado. Resumindo tudo isso. E Ele faz tudo isso para nós porque nos ama. Aí é a segunda leitura da carta aos Romanos. E Ele nos ama mesmo quando nós éramos pecadores. Ele ama os pecadores. Ele não elimina os pecadores. Ele quer que o pecador se converta e viva. E o exemplo maior está na cruz. Eu sempre faço essa referência, que é o cerne do nosso carisma passionista. Cristo morreu na cruz por nós, pecadores. Deu a vida por nós que não somos nada santos. E às vezes nos custa tanto entender isso. Às vezes a gente quer até fazer algo para alguém que a gente ama, que é bom fazer, mas alguém que a gente não ama muito, a gente tem muita dificuldade de fazer alguma coisa por ela. Até se ela está sofrendo, acabamos dizendo, bem feito, ela mereceu isso. Mas isso não é uma atitude cristã. Ele morreu por nós, pecadores, diz São Paulo na carta aos Romanos, quando éramos ainda pecadores, porque depois da sua morte Ele espera que nós sejamos pessoas configuradas à sua vida, senão foi em vão a sua morte. Se nós não nos preocuparmos em configurar nossa vida, a vida dele, nós esvaziamos a cruz de Cristo.
nós nos empobrecemos teologicamente, nós perdemos o sentido cristão. Isso é fundamental no chamado. E que nós possamos entender isso, viver isso no dia a dia da nossa vida. Então, se você ainda não descobriu o que você veio fazer nesse mundo, qual é o seu chamado, comece a pensar isso a partir de hoje. Quem sabe você descobre hoje, em qualquer momento da sua vida, mesmo que você já esteja no ocaso da sua vida, você vai descobrir o sentido dela e vai viver esse tempo que lhe resta com muita qualidade, porque você descobriu a que você foi chamado, e isso é muito importante.